Ó. Tá crocante? Com certeza. Hoje você vai aprender a minha receita pessoal de coxinha na massa de calabresa. E mesmo que você nunca tenha feito coxinha na vida, eu tenho certeza que essa daqui você vai conseguir. Vamos lá para o passo a passo? Aqui na panela eu vou colocar 50 gramas de margarina. Uma cebola média, e eu ralei a cebola no lado mais grosso do ralador. 100 gramas de linguiça calabresa. E aqui eu vou remover a capinha. Eu vou triturar a linguiça calabresa no processador. Se você não tiver o processador, você pode usar a função pulsar do liquidificador. Experiência própria, viu? Pode fazer. Aqui eu vou fritar por uns 3 minutos em fogo baixo. Uma colher de sopa de caldo de legumes em pó. É fácil de encontrar em lojas de especiarias. Uma colher de sopa de coloral. Você também encontra no supermercado. E se você nunca fez salgado na sua vida, eu tenho certeza que essa receita é para você. 500 ml de água. 500 ml de leite. Gente, a construção de sabores aqui dessa massa vai te surpreender. Ela é maravilhosa. E não precisa colocar sal? Não, não precisa colocar sal, porque o caldo de legumes em pó, ele já tem sal. E a linguiça calabresa também. Então tenha cuidado aí para você não salgar a sua receita, tá bom? Tá bom. Agora eu vou levar para ferver. Aqui eu tenho 350 gramas de peito de frango. Eu vou passar aqui no processador, grosseiramente. Se você não tiver o processador, você pode usar a função pulsar do liquidificador. 2 colheres de sopa de óleo. Aqui na panela eu vou colocar um tomate, uma cebola e 2 dentes de alho. Uma colher de chá de coloral. Eu vou refogar aqui por uns 5 minutos. Um recheio muito fácil de fazer. Finalize o recheio com salsinha e cebolinha. Por que você só colocou a cebolinha depois? Porque se eu colocar a salsinha e a cebolinha quando ele estiver no fogo, aí a salsinha vai murchar e não vai ter essa aparência de um recheio fresco, tá vendo? Ah, entendi. Por isso que eu finalizo depois. Entendeu? Entendi. O nosso caldo já está fervendo. Eu vou adicionar aqui no caldo 600 gramas de farinha de trigo sem fermento. Escreva essa dica de milhões aí no seu caderninho. Se você não tem experiência ou se for a primeira vez que você for fazer essa massa, tire a panela da boca do fogão e adicione a farinha de trigo toda de uma só vez. Isso facilita para você que não tem experiência. Depois que toda a farinha estiver envolvida no caldo, aí você vai voltar a panela para a boca do fogão e vai cozinhar por uns 5 minutos. Não se assuste com essa aparência, continue misturando, confie em mim. Olha só, não é apenas fazer uma massa de salgado, é você anotar as dicas e segredinhos. Você já comeu alguma coxinha ou algum salgado que depois de frito você coloca lá no balcão e depois de frio, o que é que acontece? Ele tá murcho. Eu já. Então, isso acontece porque a massa não tem firmeza o suficiente e aí murcha. Por isso é bom você colocar a quantidade que eu falo no caldo, porque se você colocar pouca farinha, seu salgado vai murchar depois de frio. Agora eu vou levar essa massa aqui para o fogo baixo e vou cozinhar por uns 5 minutos, porque a farinha aqui, olha, ela não está cozida, ela está apenas envolvida.
Essa é uma massa muito fácil de fazer. A construção de sabores dela aqui é maravilhosa. Eu tenho certeza que você vai acertar. Vou deixar a massa chegar aqui em uma temperatura em que eu consiga pegar. Prontinho, a nossa massa já está completamente sovada. E olha só que massa linda. Eu vou pesar porções aqui de 100 gramas. Olha. E a quantidade depende das porções aí que você vai pesar. Você pode pesar porções tamanho para festa, que é entre 25 a 30 gramas de massa. Gente, a coxinha na massa de calabresa é tudo de bom. Vocês precisam fazer, porque essa é uma massa muito saborosa, fácil de fazer. Você só tem que seguir o passo a passo. E você vai surpreender aí todos da sua família com essa coxinha na massa de calabresa. Pronto, aqui ó, 5, 10, 15 unidades com o peso de 100 gramas e sobrou uma porção aqui de 36 gramas. Esse daqui eu vou deixar para produção. Combinado. Uma coxinha bem pequenininha. Só essa? Não, então tá combinado não. Você falou. Agora eu vou bolear, que é o ato de deixar as porções assim, olha, bem redondinhas. Isso vai facilitar a modelagem da nossa coxinha. Agora vamos modelar e rechear as nossas coxinhas na massa de calabresa. Ei, produção, é hoje, hein? É hoje que eu saio da dieta. Aí pegue uma porção e você vai abrir como se fosse um copinho. Modelar coxinha é mais fácil do que você imagina. É igual massinha de modelar, sabe? Olha o copinho. Desse jeito aí é moleza, até eu faço, né? Faz, né? Olha só, o copinho. Tá parecendo um copinho? Tá. Pronto. Um baldinho. Um baldinho, pronto, um baldinho. Requeijão cremoso. Esse daqui é o creme X. E uma porção generosa do recheio. Uma colher de sopa bem cheia, tá? E você tem que pressionar assim para ficar, eu vou dizer compactado, tá? Uma das coisas que faz com que a coxinha estoure é ar dentro. Então você pressiona assim para tirar todo o ar. E observe que a parede da massa está encostada no recheio. Aí agora é só fazer isso, olha. Sempre rodando e pressionando, rodando e pressionando. Aí fecha o copinho. E olha só, já tem um formato de gota. A única coisa que você vai fazer é ajudar aqui o formato. Mas aí com o tempo, né, você vai aprendendo a fazer isso, olha. Roda, pressiona, roda. E como eu quero identificar que essa é uma coxinha diferente, né? Por isso eu vou deixar ela assim mais compridinha, para poder dizer que é uma coxinha na massa de calabresa. Então eu tô deixando ela assim, olha, quase que com o formato de um quibe. Coxinha boa é coxinha bem recheada, né? É verdade. E se quiser usar outros recheios com essa massa, pode? Pode e fica muito bom. Para empanar eu vou usar farinha panko. Em média, 300 gramas de farinha panko. E para usar a farinha panko, eu faço uma misturinha. 250 ml de água, 250 ml de leite, uma colher de sopa de creme de cebola em pó, um ovo, 250 gramas de farinha de trigo sem fermento. São 2 xícaras dessa daqui. A textura aqui dessa misturinha ou desse creminho é de uma vitamina de frutas, uma vitamina grossinha. E se você está procurando um salgado diferente para surpreender seus clientes e convidados, faz essa daqui, coxinha na massa de calabresa. Vocês vão se surpreender. Em produção. Oi. Pequenas dicas e grandes resultados. Você percebeu que eu lavei minhas mãos quando eu tirei daqui para aqui? Sim. Por quê? Por que eu fiz isso? Para não umedecer a farinha panko, né? Exatamente. Tá esperto, hein? Obrigado.
E olha só como elas ficam lindas. Agora vamos fritar. O meu óleo já está aquecido em 180 graus. E quando você for fritar, use o utensílio. Não pegue a coxinha e coloque dentro do óleo, porque o óleo ferve e você pode queimar as pontas dos seus dedos. Entendeu, produção? Entendi, já anotei no meu caderninho. Vamos fritar. O meu óleo ele já está pré-aquecido em 180 graus. Frite as coxinhas mergulhadas no óleo. Entre uma fritura e outra, espere o óleo aquecer mais um pouco. Tá lindo, viu? E se você gostou dessa receita, não esqueça de deixar o seu like e de compartilhar com seus amigos. Isso ajuda muito o canal. E não é você fazer para ver se vai dar certo, é você fazer até dar certo. E eu confio em você. Gente do céu, olha só como elas ficam lindas, perfeitas, para você apresentar aí para o seu cliente, para a sua família. Olha só. Será que tá crocante, produção? Ó. Tá crocante? Com certeza. Vamos experimentar? Vamos. Gente, que coxinha maravilhosa. Ó. Pense numa massa saborosa. Essa coxinha vale a pena você fazer. Coxinha na massa de calabresa. Tudo de bom. Quer produção? Com certeza. Que negócio bom. Sem comentários, muito bom. Sem comentários. Oh, não, com muitos comentários. Sério, façam na casa de vocês. Porque a receita está incrível. Olha. Uma construção de sabores que eu não consigo nem descrever de tão bom que é. Isso não é uma coxinha, isso é uma iguaria. Eu não faço esse tipo de coisa para lhe maltratar, não. Não? Não, é para que você veja a qualidade do salgado que você vai fazer aí para sua família, para os seus convidados, ou até para vender e fazer uma grana extra. Muito boa essa coxinha na massa de calabresa. Gente do céu. Só façam. E depois volta aqui nos comentários e conta pra gente o que você achou. Te espero nos comentários. Também espero. Ei, não vai embora não. Não esquece de deixar o meu like.